Que verdadeiro amasso em Munique aconteceu hoje. Na verdade não foi amasso, acho que foi um atropelo. O que o PSG fez com a Inter de Milão ficará gravado nos livros de história do futebol. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. Bora falar sobre a final da Champions League? Na verdade, assim, não teve final, né, gente? Eu acho que, assim, o PSG entrou em campo para jogar, rapidamente fez 2-0. E assim, a Inter não conseguiu fazer absolutamente nada. Você não ouviu falar do nome do Lautaro, por exemplo, no jogo? Eu acho que se ele deu ali 2, 3 passes, foram muitos. O PSG, ele dominou em absolutamente tudo, 100% do jogo. Seja na marcação, que não deixava a Inter sair do campo de defesa dela, roubadas de bola, no ataque, o meio-campo, o que o Vitinha jogou hoje foi uma barbaridade. O Duer, que é um menino de 19 anos, jogou muito. O Dembélé, Kvaratskhelia. Assim, foi um recital. O que o PSG hoje fez com a Inter de Milão foi um recital. E aí eu acho que tem culpa dos dois lados. Eu acho sim que o PSG entrou com a faca nos dentes, obviamente com o seu modo de jogar, rapidamente fez 1-0 e a Inter não soube, em momento algum, ter uma solução, uma resposta para aquilo. Assim, foi 5-0, mas se fosse 7, 8, 9, não seria nada de absurdo pelo que aconteceu no jogo. Foi um amasso durante 90 minutos. Em momento algum você falou assim: "Ah, a Inter vai fazer um gol". Mas em momento algum. Assim, poucas vezes na vida eu vi um amasso tão gigantesco de um time contra outro, especialmente uma final. Em final eu não lembro. Em final eu não lembro. Eu lembro que, obviamente, já aconteceram goleadas em finais, mas assim, com tamanha diferença, com tamanha discrepância, com tamanha, sabe assim, superioridade de um time pelo outro, eu não lembro. E assim, a gente precisa muito, muito, muito falar do trabalho do Luiz Henrique. Que aula! Que aula! Então, assim, o Luiz Henrique, ele chega no PSG em 2023, no meio. Ali já estava saindo o Messi. Logo depois que ele assume, sai o Neymar. Tanto é que na época falava-se muito que o Neymar poderia continuar, porque o Luiz Henrique treinou o Neymar naquele Barcelona fantástico do MSN, né? Que inclusive eles juntos foram campeões da Champions League. Mas mesmo assim, ele não mantém o Neymar. O PSG, como que eu posso dizer? O PSG negocia o Neymar com o Al Hilal e só continua o Mbappé para a temporada 2023-2024. E aí vocês já viram vários vídeos em que o Luiz Henrique fala sobre a questão do Mbappé ser líder, do Mbappé, que ele até fala que o Mbappé gostava muito de NBA, e aí ele fala sobre o Michael Jordan, que o Michael Jordan era um jogador espetacular, mas ele também, acima de tudo, era um grande defensor. Então tem um vídeo que viralizou, inclusive tá na minha página do Instagram, se vocês quiserem ver, sobre essa questão de como um líder tem que se portar em campo, que não adianta só o cara ser habilidoso com a bola, fazer gol e tal, que não, que ele tem que defender e que os companheiros em volta têm que entender isso. E aí sai o Mbappé, ele não pede nenhum medalhão, não pede nenhum medalhão, faz algumas contratações bem pontuais, e normalmente com idades assim bem baixas, tanto é que o PSG é um dos times, se não for o time com a mais baixa média de idade da Champions League. Então, assim, é um trabalho simplesmente absurdo do Luxemburgo, é ótimo, do Luiz Henrique. É absurdo, absurdo o trabalho dele. Porque, assim, é um time que joga bola, é um time competitivo, é um time que joga bem, sabe? É um time que gosta da bola e, mais do que isso, tem alma. Não é aquele time que simplesmente gosta de jogar futebol e tal, mas assim, é um time que se entrega tanto na marcação, na recomposição defensiva, em todos os aspectos. O que o PSG fez hoje foi uma aula de futebol. Foi uma aula. Muitos assim falam, ai, que final feia, pelo amor de Deus. Foi um recital de um time. E às vezes é porque é o PSG, mas se fosse o Real Madrid que tivesse feito isso, se fosse o Barcelona que tivesse feito isso, se fosse o Liverpool que tivesse isso, a gente estaria aqui babando, nossa, tal. Não.
O que o PSG hoje fez foi uma aula que a Inter, assim, ficou atônita. A Inter não sabia o que fazer em campo, de verdade. Eu não sei se o plano de jogo da Inter não estava definido, não sei se os jogadores sentiram absurdamente depois que levou os 2 gols muito rapidamente. Eu não sei o que aconteceu, mas a questão é que foi o jogo de um time só. Foram 90 minutos do PSG em cima da Inter de Milão. A Inter de Milão teve um escanteio e outro, mas assim, nada de brilhante, nem transpiração eu senti na Inter. Eu senti um time que assistia o outro. A Inter de Milão assistia o PSG jogar. Tamanha superioridade de um time para o outro. E assim, né? E eu gosto muito de falar do Luiz Henrique, porque eu não sei se vocês sabem, o Luiz Henrique tem uma história absurda, né? Porque em 2015, quando ele ganha a Champions League com o Barcelona, ele vai com a filha dele, Xana, e finca uma bandeira no meio do estádio com as cores do Barcelona, né? Com a bandeira do Barcelona, com as cores do Barcelona. E 4 anos depois, a filha dele, na época, tinha 5 anos, com 9 anos, ela acaba falecendo, né, por um câncer, e o Luiz Henrique perde a filha dele. E assim, eu sou pai, e com todo respeito, eu acho que não tem nenhuma dor no mundo que, cara, que faça com que o cara fique bem depois disso, né? E, pô, o Luiz Henrique é um cara que, obviamente, que tem uma carreira consolidada no futebol, tanto como jogador quanto treinador. Cara, ele poderia parar, poderia ficar mal com isso, e não. Ele vai em frente, ele supera isso, ele tenta, eh, e fala muito dela nas entrevistas, mas sempre de um jeito pra cima, nunca de um jeito depressivo. Sempre de um jeito assim: "Eu fui muito sortudo em tê-la por 9 anos na minha vida". Essa frase, assim, me pega muito quando ele fala disso, sabe. Então, assim, se tem um cara que merecia, acima de qualquer pessoa, esse título da Champions, é o Luiz Henrique. É o Luiz Henrique, sabe. É simplesmente gigante o trabalho dele, e é o que eu falo assim, e ele não e uma coisa que assim, ele não merecia pelo que ele não merecia só pelo que aconteceu com ele na vida pessoal dele, ele merecia também pelo trabalho que ele faz. Porque assim, ele se desfaz dos medalhões, vai com um grupo jovem, esse grupo jovem, você vê que vai evoluindo ali, especialmente não começa bem a Champions, não começa bem, passa ali nos playoffs, pega o Brest nos playoffs, passa pelo Brest, depois pega o Liverpool, que era o melhor time, o time de melhor campanha da fase de liga da Champions, passa pelo Liverpool, ganhando em Anfield nos pênaltis, ganha no tempo normal e vai para os pênaltis, passa pelo Aston Villa, passa pelo Arsenal e hoje massacra a Inter de Milão. Então, assim, é um trabalho primoroso do Luiz Henrique. É primoroso. Tanto pelos resultados quanto pelo futebol apresentado pelo PSG. E assim, ele merece muito. Eu acho que assim, tem técnicos, tem jogadores do PSG. Eu já vou falar de alguns jogadores, mas assim, o Luiz Henrique, ele mereceu demais essa conquista, demais. E mais do que isso, eu fico até emocionado de falar sobre isso, porque cara, deve ser muito foda passar pelo que ele passou e ainda por cima, tipo, depois do jogo, ver uma homenagem tão linda que a torcida do PSG fez, que pra mim talvez tenha sido a homenagem mais linda que uma torcida já fez pra um treinador, pra um jogador, dentro de um estádio. Que eles simplesmente fizeram uma faixa gigante com a mesma foto do Barcelona lá, ele fincando a bandeira com a Xana, a filha dele, ele fincando a bandeira dessa vez, só que os dois com as cores do PSG. Eu vou até colocar aqui embaixo a imagem aqui para vocês verem, que assim, é simplesmente maravilhosa, maravilhosa a homenagem da torcida do PSG, que também deu show nos 90 minutos. Não foi só essa homenagem depois que acabou o jogo, foi, cara, uma torcida absurda nos 90 minutos que poucas vezes eu vi em finais de Champions. E, cara, tem uns jogadores que a gente precisa falar. Pô, Marquinhos, que pô, tá no projeto ali, se eu não me engano, acho que desde 2013 que ele tá no PSG. Então, assim, pô, o cara acreditou e 12 anos depois ele consegue
ele consegue levantar o troféu de campeão da Champions League, porque ele é o capitão. Ele é o capitão. E aí tem um fato interessante para falar que no período que o Mbappé estava lá, sem Neymar, sem Messi, ele tenta virar capitão do PSG. Há uma votação, ele não ganha, ele tenta recontar os votos, não é recontado, e o Marquinhos continua como capitão do PSG. Então, assim, sabe, ele tem um respeito muito grande dentro do clube. E muitas vezes ele é. E eu mesmo já questionei muitas vezes o Marquinhos na seleção, sabe? Mas no PSG é gigante. Ele é um cara, talvez um dos maiores jogadores da história do PSG por tudo que ganhou, ainda mais agora depois da Champions League. Cara, o Dembélé, que era meme. O Dembélé era um cara que era meme. O Dembélé, pô, todo mundo chamando ele de grosso quando ele sai do Borussia, vai pro Barcelona, não joga bem, depois vai pro PSG e tal. E ali fica ali esperando a sua chance e tal. Cara, o que o Luiz Henrique fez com ele é absurdo. É absurdo o que ele jogou nessa temporada, sabe? Foi uma temporada dos sonhos pro Dembélé. E enorme a temporada dele. Kvaratskhelia, que pra mim foi, assim, a cereja do bolo. A cereja do bolo. Que, pô, o cara foi campeão pelo Napoli, né? Porque ele jogou metade da temporada pelo Napoli. E agora joga, também ganha 3 títulos pelo PSG e acaba sendo campeão. Então, assim, o Vitinha, cara, o que o Vitinha jogou hoje é, assim, barbaridade. O Hakimi. Não tem, hoje, você não é capaz de falar um cara que você fala assim, não, esse jogou mais ou menos. Ninguém jogou mais ou menos. Todo mundo jogou muita bola. O Duor, que faz os 2 gols, dá uma assistência, sabe? Então, assim, cara, foi um recital, em todos os aspectos. Um recital do PSG. Foi um dos maiores amassos que eu vi na minha vida. E volto a repetir. Luiz Henrique, cara, que treinador, que homem, que história. E, cara, muito legal ver esse cara conquistando o que ele conquistou e sendo campeão da Champions League. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e bora para mais conteúdos de futebol. Muito obrigado, valeu.